Miqueias capítulo 7, nós vamos ler no versículo de número 7, vai ser a mensagem desta noite, mas para entendermos um pouquinho melhor, eu lerei a partir do versículo 1. Miqueias capítulo de número 7, na minha Bíblia é na página 930 do Antigo Testamento, para aqueles que porventura queiram abrir. Assim diz a palavra do Senhor. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita o suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. A igreja lerá comigo o versículo 7, leiamos todos. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Oremos ao Senhor mais uma vez, feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar ao seu coração nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, humilhados diante do Senhor nesta noite, clamando-te para que sejas propício a nós pecadores, clamando-te, Deus, para que a unção do Espírito Santo, ó Deus, encha a vida de cada um de nós. Clamando, Deus, ó Pai, para que essa unção não seja somente sobre o pregador, mas que esta unção, que é o próprio Espírito Santo, seja com todos os que ouvem, tanto no templo como em seus lares. Pai Santo, Tu sabes o quanto nós necessitamos de Ti, carecemos do Senhor. Pai, a nossa vida não tem segurança alguma nas circunstâncias, nas riquezas, dos relacionamentos. A nossa segurança está somente em Jesus, Deus. Nós não temos segurança nem na nossa própria saúde. A nossa segurança é o Senhor. Portanto, Pai, nesta noite, ó Pai, no findar de um novo ano, ó Deus, ó Pai, nos portais de um ano que se inicia, nós queremos clamar para que nos fales poderosamente a alma, e que essa mensagem de um culto de ano novo seja marcante, seja direcionadora, ó Deus, ó Pai, para a nossa postura frente a tudo o que enfrentarmos no ano que daqui a pouco se inicia. Que essa seja toda a nossa postura durante o ano. Que essa mensagem que o Senhor marcou na Tua palavra, que o Teu Espírito escreveu também no meu coração, Senhor, seja escrita na alma dos meus irmãos. E que essa seja a postura que teremos neste ano, que já começa em meio a desafios, mas na certeza de que o Senhor não nos deixará, não nos abandonará, conduzirá todos os nossos passos e abençoará a nossa vida para a Tua glória. Fala conosco, Pai, enche-nos da Tua presença,
alimenta-nos, descedenta-nos, nós te imploramos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Lembremos, irmãos, de deixar os nossos celulares no modo avião, porque na noite de hoje todos querem enviar mensagens, mas nós ouviremos a mensagem da palavra do Senhor. Que ano cheio de desafios, cheio de lutas, cheio de grandes batalhas. E quando nós pensávamos que já não haveria mais crise no fim do ano, de repente nós somos surpreendidos, amados irmãos e irmãs, por um homem que, diante dos olhos de suas próprias filhas, esfaqueia a sua mulher, uma juíza, demonstrando maldade, ódio e rancor no coração. E nós nos perguntamos: meu Deus, como um homem pode matar a própria ex-esposa diante dos olhos dos seus próprios filhos? Que perplexidade tal fato nos trouxe. Mas quando nós achamos que nada mais aconteceria, de repente, no ocaso da luz do ano que ora se finda, o Congresso da Argentina aprova que naquele país bebês podem ser assassinados no ventre de suas mães até o 14º mês de gestação. Bebês cheios de vida. Eu sou pai de 3, eu conversava com eles com 16 semanas, entre 14 e 16 semanas, nós inclusive já podemos fazer o exame para descobrir o sexo. E o Congresso daquele país, de uma maneira louca e inconsequente, aprova o assassinato de bebês no ventre de suas mães. O que está acontecendo conosco, irmãos? Aonde nós chegamos? Que situação desesperadora a humanidade enfrenta. Como nós devemos nos posicionar em dias tão terríveis como esses? Alguns dias atrás, amados irmãos e irmãs, num dia de grande luta espiritual, eu acordei às 5 da manhã, tendo dormido lá pelas 2, e fui orar, pedindo a Deus que falasse ao meu coração. E num grupo de amigos pastores, um colega mandou esse versículo que disse assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Muito propício, entrou como uma flecha no meu coração esse versículo. Fui estudar o livro e o seu contexto. Aqui nós encontramos o profeta Miqueias, o morastita de Moresete, que ficava na fronteira da tribo de Judá com a região dos filisteus. Um homem do campo, um homem que não era da elite, um homem que não fazia parte da alta corte, mas era contemporâneo de Isaías nos dias de sua pregação. E ele então, no início do nosso capítulo, ilustra de maneira tremenda a situação caótica a qual o povo de Deus chegou. Ele começa com a ilustração que chegou o tempo da vindima, o tempo da colheita do verão. E ele entrou como viticultor no meio dos parreirais, desejando chupar uvas e não encontrou. Também foi caminhar no meio das figueiras, desejando comer figo doce e não achou. E ele queria dizer que com isso não encontrava nem um homem justo, nem um homem honesto, nem um homem reto no meio do povo de Deus, no meio de Judá e também no reino de Israel. E ele vai dizer a nós que cada um espreita para derramar o sangue dos seus irmãos, que as mãos do povo fazem o mal diligentemente, e ele diz que essa maldade chegou a ocupar não só o mais simples do povo, mas a mais alta corte, até o próprio palácio. Ele diz que o príncipe exigia a condenação das pessoas, o juiz aceitava o suborno, o grande falava dos maus desejos da sua alma, e todos se juntavam para tramar e destruir os seus próprios irmãos. Parece que Miqueias viveu nos nossos próprios dias, irmãos e irmãs. É impressionante a contemporaneidade da sua leitura da sociedade na qual ele está inserido.
E ele vai dizer que o melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto como uma sebe de espinhos. Se você for abraçar o espinheiro, meu irmão, você vai sair arrebentado, ferido e machucado. Ele disse que é o dia que Deus profetizou. E ele está tão deprimido com aqueles dias que ele diz que você não pode crer nem no seu próprio amigo. Você não pode confiar nem no seu companheiro, nem no melhor amigo que está do seu lado. Ele diz mais: fique calado até quando você estiver com a sua esposa. Ele diz aí, isso aqui é muito forte: guarda a porta da tua boca aquela que reclina sobre o teu próprio peito. E aí ele cita um texto que Jesus vai citar mais adiante, falando da luta que nós teremos como cristãos nos últimos tempos. Ele diz: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Meu Deus! Quando você não pode confiar em mais ninguém, quando você não encontra justiça em nenhum lugar, quando você só encontra opressão, agressão, traição, como você deve reagir como um cristão? Ao olhar para esse texto, no versículo de número 7, ao olhar para a reação do nosso amado profeta Miqueias, essa palavra é tremendamente oportuna para nós, para o ano que se inicia. A palavra nos ensina, amados irmãos, como enfrentar o contexto da crise. Como enfrentar o contexto da crise. Nós ainda estamos no meio de uma pandemia, nós vemos grandes lutas de ordem política, social e econômica no país. Nós vemos as pessoas se levantando e chamando a mentira de verdade, chamando o certo de errado e aplaudindo umas às outras porque se rebelam contra Deus e querem atuar cada vez mais de maneira contrária à sua vontade. Como nós podemos ser cristãos, amados irmãos, num momento como esse? É isso que o nosso texto ensina. Como enfrentar o contexto da crise. Você entra no ano de 2021 no meio de uma crise. Como você, como cristão, será uma bênção num tempo de tanto desafio e de tanta angústia. Como enfrentar o contexto da crise? Em primeiro lugar, Miqueias nos diz: olhe para o Senhor. Diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Ele diz que vai ser como uma sentinela. Ele não vai olhar para o mau caráter das pessoas, ele não vai olhar para as circunstâncias, ele não vai olhar para os problemas que se colocam diante dele, ele vai olhar para o Deus do pacto, o Deus da aliança, para Yahvé, o Deus libertador, o Deus que cuida do seu povo. Se nós queremos, amados irmãos, de uma maneira correta e cheia de esperança, enfrentar esse contexto de crise, os nossos olhos têm que estar postos no nosso Deus que nos amou e deu Cristo Jesus da cruz para nos salvar. Como enfrentar o contexto da crise? Olhe para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Um outro texto maravilhoso das Escrituras que eu amo é o Salmo 123, versículos 1 e 2. Ele diz assim: a ti que habitas os céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão postos nas mãos do seu Senhor, e como os olhos das servas estão postos nas mãos da sua senhora, assim eu olho para o Senhor, até que Ele se compadeça de nós. No meio de tanta crise, irmão, você não pode olhar para as circunstâncias, você não pode olhar para a atitude dos homens, você não pode olhar nem para si mesmo. Você tem que colocar os olhos do Senhor, que te ama e deu Cristo Jesus na cruz para salvá-lo. Eu gosto muito, amados irmãos, de um episódio da história da igreja, em que um menino inglês no século XIX, filho de um pastor congregacional calvinista, neto de um pastor também congregacional calvinista, que morava na casa do seu avô, que com 11 anos de idade já tinha lido os grandes teólogos, os puritanos, que já sabia estudar grego, já conhecia o hebraico, já conhecia teologia, mas ainda não era convertido, e andava angustiado, sem saber que era salvo. No dia de uma grande tempestade de neve, ele tentou chegar à igreja onde o seu avô pregava e não conseguiu. Então ele foi no caminho e parou numa pequena igreja metodista. Mas a tempestade de neve foi tão grande, tão grande, tão grande, que nem o pastor da igreja metodista que ia pregar conseguiu chegar ali. Então sobrou para um diácono que nunca tinha pregado.
E aquele diácono chegou ali então e abriu a Bíblia lá em Isaías 45, 22 e leu o texto que diz assim: olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E aquele moço de 16 anos de idade ouviu o diácono ler o texto e orar. E o diácono dizia: não olhe para si mesmo, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a tempestade de neve, olhe para o Senhor, olhe para Jesus que morreu na cruz, nunca ninguém te amou como o Senhor, olhe para o Senhor, olhe para Jesus, não há outro Deus além do Senhor, olhe para o Senhor, olhe para Jesus. Ele não tinha conteúdo, nunca tinha pregado, só ficou repetido: olhe para Jesus, olhe para o Senhor, olhe com fé, olhe, Ele te salvará, todos os confins da terra, Ele é o único Deus. Olhe para o Senhor, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. E de repente aquele moço, que estava inseguro, olhou para Jesus e creu nele como seu Salvador. E saiu dali. E com 17 anos começou a pastorear uma igreja batista num vilarejo chamado Water Beach. E Deus reavivou aquela igreja e mudou a vida daquela cidade. E com 21 anos de idade, ele é chamado para Londres para pastorear a igreja batista da Rua Novo Parque, onde construiu um grande tabernáculo e se tornou o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon foi convertido através de um sermão simples que dizia que nós temos que olhar para o Senhor. Para quem você vai olhar em 2021? Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia. Sim, salva quem confiante olhar. Olhe para Jesus, não olhe para políticos, não olhe para a situação econômica, não olhe para o seu saldo bancário, não olhe para a sua saúde, não olhe nem para você, não olhe para os seus amigos. Coloque os seus olhos em Jesus. Só assim você vai poder ser uma bênção num contexto de crise. Que Deus te dê vitória neste contexto de crise, olhando para Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como você está enfrentando esse tempo de crise? Como enfrentar o contexto da crise? Miqueias nos disse: olhe para o Senhor. Mas como enfrentar o contexto da crise? Espere no Senhor. Como enfrentar o contexto da crise? Espere no Senhor. Olha o que ele diz a nós ainda no versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Vamos ler comigo até aqui no texto, todos juntos? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Uns confiam em carros, outros em cavalos, diz o Salmo 33. Mas nós esperamos do Senhor. Miqueias diz que ele vai esperar o agir do Deus da sua salvação. Você precisa, querido amigo e irmão, esperar no Senhor. Porque Ele foi quem mandou Cristo Jesus na cruz para salvá-lo. E Ele é quem disse que a vontade dEle para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Ele é quem diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele é quem diz que nunca vai te deixar e jamais te abandonará. Ele diz que ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele estará com você. Então espere no Senhor, espere o agir do Senhor na sua vida. Espere pelo Senhor, coloque a sua esperança em Deus. Isaías diz muito bem, no capítulo 40, no final do capítulo ele diz: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam,
caminham e não se fatigam. Se você quer ter a sua força renovada para um ano que vem adiante, coloque a sua esperança no Senhor. Faça como o salmista no Salmo 62:1 que diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, pois dele vem a minha salvação. Que no início deste ano você não deixe a angústia atravessar o seu peito, que você não deixe a ansiedade dominar o seu coração, mas que você ouça o Deus do Salmo 46 dizer: aquietai-vos e conhecei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando você não pode fazer nada para mudar as circunstâncias, você tem que sentar-se, acalmar-se e esperar. Como diz o nosso belo hino: pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a nau tragar, que levam o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, sossegai. Tranquilo, acalma, para. Esse é um tempo para colocar a sua esperança em Deus e dizer: estou esperando pelo Senhor, estou esperando pelo agir do Senhor na minha vida, estou esperando a intervenção sobrenatural do Senhor, estou esperando ver Deus realizar grandes coisas na minha vida, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Como enfrentar o contexto da crise? Olhe para o Senhor, espere no Senhor. Como você está terminando esse ano? Está concluindo o ano desesperada, minha querida? Está concluindo o ano chateado, revoltado, não entendendo o que Deus está fazendo? Como você está terminando esse ano? Como enfrentar o contexto da crise? Olhe para o Senhor, espere no Senhor. Mas como enfrentar o contexto da crise? Confie no Senhor. Como enfrentar o contexto da crise? Confie no Senhor. Eu vou ler o versículo 7 uma vez, a igreja lerá a segunda vez, todo o versículo. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Leiam o versículo 7, todos vocês. 1, 2, 3. Olha a fé deste homem. O meu Deus me ouvirá. Ele tem certeza de que Deus vai responder às suas orações. E olhe que ele nem ouviu Jesus pregar em Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, abri-se-lhe-á. O Senhor nos manda orar, amados irmãos, e só pode orar aquele quem confia que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, que Deus responde às nossas orações. Confie no Senhor. Esse é um tempo para orar, esse é um tempo para invocar a presença do Senhor, esse é um tempo para confiar no cuidado de Deus, na bênção de Deus, na fidelidade de Deus e no amor de Deus para conosco. Davi no Salmo 37, 25, já velho, nos diz que nós podemos confiar no Senhor quando diz: eu agora sou velho, já fui moço, porém nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão.
Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Não é a primeira crise que a humanidade enfrenta, não é a primeira crise que o povo de Deus enfrenta. E preste atenção, o povo de Deus se dá muito bem na época da crise, porque na época da crise o povo de Deus confia no Senhor e se volta para o Senhor. Uma das épocas da história da igreja, amados irmãos, que eu mais gosto é a época do grande avivamento na Inglaterra, século XVIII. Naquela época do século XVIII, a Inglaterra, amado irmão, não era ainda a poderosa senhora dos mares, ela estava em bancarrota. Ela quase por um pouco também passou por uma grande revolução como a França enfrentou naqueles dias. Mas a Inglaterra estava destruída economicamente. A Inglaterra estava dominada pelo secularismo, o racionalismo de Voltaire e o deísmo de David Hume dominava a elite intelectual inglesa. O povo já não acreditava mais em Deus. Os pastores terminavam de pregar no domingo e saíam para ir participar e apostar nas brigas de galo, ou para participar nos jogos, ou para irem até para os prostíbulos. Alguns autores dizem que naqueles dias, 1 de cada 6 casas de Londres era um prostíbulo. O país estava acabado. Mas Deus levantou na Universidade de Oxford 3 moços. Um deles calvinista como você, George Whitefield. E outros 2 preciosos servos de Deus, os irmãos Wesley, John e Charles Wesley. E eles começaram a orar por um reavivamento na vida deles. George Whitefield, faltando 2 dias para a sua ordenação, jejuou e orou durante 2 dias seguidos. E quando ele foi pregar o seu primeiro sermão, quando foi ser ordenado diácono da igreja anglicana, ele pregou o sermão e a presença do Espírito Santo foi tal que houve grande quebrantamento naquele culto. E 2 pessoas, enquanto ele pregava, tiveram tamanha convicção de pecado que desmaiaram no meio do sermão, enquanto ele pregava. O grande poder de Deus se manifestou naquele lugar. John Wesley, depois de uma outra reunião, ouviu a leitura do comentário de Lutero aos Romanos e foi convertido ao Senhor. E de repente aqueles homens na Inglaterra e também nas colônias americanas e na Escócia e no país de Gales começaram a pregar, amados irmãos, e as multidões iam à praça e milhares e milhões foram convertidos ao Senhor. E depois do grande avivamento, a Inglaterra saiu para ser a grande e poderosa potência econômica do mundo, mas também aquela que foi um instrumento de Deus para incentivar as missões do mundo e levar o Evangelho a todas as nações. Numa época de crise, Deus usou 3 moços para começarem a orar, e como fruto daquela oração, Deus os usou poderosamente, e eles ganharam uma nação para Jesus, e eles viram o poder de Deus atuando sobre suas vidas. Talvez essa crise veio, amados irmãos, para que nós nos posicionemos e para que nós confiemos de que o nosso Deus nos ouvirá. Talvez essa crise veio para que você tome um novo rumo na sua vida, para que você tenha um novo compromisso da sua vida de oração, para que você se reúna com gente de Deus para dobrar os seus joelhos e esperar o poder de Deus atuando na sua vida, para ver a graça do Senhor se manifestando, para ver o Senhor convertendo os seus eleitos, para ver o Senhor restaurando as famílias, para ver o Senhor transformando os corações, para ver o Senhor reavivando a igreja, para ver o Senhor renovando o primeiro amor em nós, para ver o Senhor nos despertando para ser uma grande bênção, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Esse é um tempo de orar. Se você quer vencer a crise, se você quer fazer diferença no contexto de dor, é hora de dobrar os seus joelhos e clamar a Deus e ter a certeza de que por sua graça o seu Deus te ouvirá. Creia no Senhor. Esse é um tempo de confiar no poder de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus, no Deus que responde às nossas orações. Não é à toa que Ele colocou para o Antigo Testamento e para mim e para você a promessa de que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Como está a sua vida de oração, minha irmã?
Como está a sua vida de oração, meu irmão? Você tem frequência na sala do trono? O seu coração está aquecido de amor por Jesus? Você está cheia do Espírito Santo, minha irmã? Você está enfrentando essa crise por meio da oração, clamando o poder e a intervenção sobrenatural de Deus na sua vida? Se você quer ser vitorioso no ano que se inicia, você tem que confiar no seu Deus. E confiar no seu Deus não é somente mero palavrório. Quem confia em Deus, ora. Quem confia em Deus, ora. E quem ora, vê o agir de Deus em sua vida. Eu gosto muito da frase do missiólogo inglês Patrick Johnstone, que diz que quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Você quer ver Deus trabalhando a seu favor? É tempo de confiar no Senhor e dobrar os seus joelhos em oração, clamando o reavivamento, a intervenção de Deus, a restauração do Senhor em sua vida. Que você confie no Senhor, o invoque em oração e tenha a plena certeza de que o teu Deus te ouvirá. Você crê no Senhor? Talvez você me diga no final desta mensagem: num culto de ano novo, nós temos que pregar uma mensagem que reanima. Nós não entramos nos profundos detalhes de um estudo intrincado, mas precisamos de uma mensagem que aqueça o nosso coração e restaure a nossa fé. Talvez você me pergunte: pastor, qual é a segurança de que se eu olhar para o Senhor, de que se eu esperar no Senhor, e de que se eu confiar nele e orar a Ele, eu vou ser reanimado e vou vencer as dificuldades que estão diante de mim? A segurança é o que Mateus diz, que naquele dia mais terrível da história, chegando a hora nona, às 3 horas da tarde, o céu se escureceu. E o Filho de Deus na cruz clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A segurança de que Deus vai te dar vitória sobre a crise, se você olhar para o Senhor, foi porque Jesus olhou para Deus na cruz e Deus o desamparou para poder olhar para você com compaixão. Enquanto ele clamava: por que me desamparaste? Deus o desamparou para que você fosse amparado e a sua esperança no Senhor não fosse vã. A sua segurança é que Deus morreu na cruz e a ira do Deus eterno caiu sobre ele, para que você tivesse a certeza de que Deus te salva pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e de que por sua bondade todas as tuas orações serão ouvidas. Olhe para o Senhor, espere no Senhor, confie no Senhor. Ele já provou por você seu grande amor ao dar na cruz o Salvador. Deu a ti o seu favor, nunca deixará de dar-te seu grande amor, e sempre estará ao seu lado como seu grande ajudador. Confie no seu Deus, no seu Salvador. Daqui a pouco se abrem os portões de 2021. Pastor, como eu vou enfrentar o contexto da crise? Olhe para o Senhor, espere no Senhor, confie no Senhor. Que Deus te dê vitória neste tempo de crise. Que Deus abençoe o teu ano de 2021. Em nome de Cristo Jesus. Para a glória de Cristo Jesus. Amém.